O que são as esferas de Klerksdorp? Pedras misteriosas encontradas em rocha de 2,8 bilhões de anos. Descoberta de rochas que datam de período onde não havia vida inteligente na Terra alimenta teorias sobre uma presença extraterrestre. As ranhunhas que atravessam as esferas chamaram a atenção dos que acreditam na vida extraterrestre. Foto Jet Imagens via BBC. As ranhunhas que atravessam as esferas chamaram a atenção dos que acreditam na vida extraterrestre. Foto Jet Imagens via BBC. Na segunda metade do século XX, começaram a surgir relatos de descobertas misteriosas das minas perto da cidade de Ottosdal, na África do Sul. Os artefatos encontrados eram esferas polidas e colinhas perfeitamente esculpidas que se assemelhavam muito a uma bola de cricket. À primeira vista, parecia que esses objetos, que não passavam de 10 centímetros de diâmetro, haviam sido esculpidos pela mão humana e faziam parte do patrimônio arqueológico de uma civilização antiga. No entanto, o surpreendente é que as bolas foram descobertas dentro de uma rocha de pirofilita, o mineral usado para esculturas chinesas formado há cerca de 2,8 bilhões de anos, ou seja, uma época em que não havia vida inteligente na Terra. As esferas foram levadas para a cidade de Klerksdorp, no norte da África do Sul, para serem estudadas e posteriormente exportadas do principal museu da cidade. Por esse motivo, ficaram conhecidas como esfera de Klerksdorp. No entanto, no início dos anos de 1980, artigos começaram a circular em publicações populares de pseudociência atribuindo às pedras uma origem alienígena e observando que elas eram evidência de uma presença extraterrestre na Terra antes do aparecimento dos humanos. Um desses artigos foi assinado por um pesquisador chamado Michael Cremo e foi publicado em um portal de notícias. Essas publicações surgiram devido à falta de estudos geológicos que explicassem a verdadeira origem dessas pedras, disse a BBC News. O serviço espanhol da BBC. O arqueólogo sul-africano Bruce Caircorn, da Universidade de Joanesburgo. A pressão e o calor dentro das rochas produzem essas esferas em forma de bola de cricket. Foto Bruce Caircorn via BBC. A pressão dentro das rochas produz as esferas em forma de bola de cricket. Foto Bruce Caircorn via BBC. Cairns aponta que as esferas estão longe de ser um mistério, muito menos um possível vestígio da passagem de seres extraterrestres em nosso planeta. Acredita-se que não havia necessidade de explicar algo que parecia óbvio, que as pedras haviam sido extraídas de rochas formadas há bilhões de anos, disse o geólogo. Embora possa ser entendido que ele chama a atenção, esse tipo de esferas são muito comuns nas formas de pirofilita. Mas como eles conseguiram essa forma? Milhões de anos de formação. Como aponta o portal IFL Science, durante a década de 1980, vários artigos de pouca base científica passaram a apontar que as esferas de Klerksdorp haviam sido feitas por uma civilização superior, uma civilização anterior ao dilúvio, da qual praticamente nada sabemos, conforme observados por outra reportagem como Lapidara Magazine. Alguns meios de comunicação foram além e acrescentaram que as esferas giravam sozinhos dentro da vitrine onde haviam sido colocadas. Por isso, uma sociedade conhecida como Society for Rational Investigation of Paranormal Phenomena buscou a colaboração de Cairns para refutar os argumentos que ganharam cada vez mais adeptos. Não bastava a explicação básica que eles surgiram de uma formação de mais de 2,8 bilhões de anos, mas tivemos que ir mais a fundo.
explicar como eles formaram, diz o acadêmico. Para isso, ele explicou que as pedras foram encontradas em uma formação conhecida como grupo dominante. A principal característica é que forma esse conglomerado com várias camadas de lava vulcânica que se depositaram no topo e que depois de muita pressão e calor se transformaram em pirofilita, que é o que recobre as esferas disso. O próprio geólogo indica que a peculiaridade das pedras se deve ao fato de terem permanecido por milhões de anos sob pressão e o calor que se forma dentro de uma rocha maior que de alguma forma as abriga e terem sido expostos à erosão da água. Kieran Cross aponta que as esferas estão longe de ser um mistério, muito menos um possível vestígio da passagem de seres extraterrestres em nosso planeta. Foto Bruce Kieran Cross via BBC. Kieran Cross aponta que as esferas estão longe de ser um mistério, muito menos um possível vestígio da passagem de seres extraterrestres em nosso planeta. Foto Bruce Kieran Cross via BBC. As esferas são conhecidas como concreções, objetos esféricos, elípticos ou achatados formados por diversos minerais que estão na rocha hospedeira e são bastante comuns, tendo sido encontrados milhares ao redor do mundo, observa o geólogo. Estas concreções, acrescentam especialistas, encontram-se em rochas de grão fino como a pirofilita, que abunda naquela região da África do Sul. Explicações pseudocientíficas se espalharam. Kieran Cross aponta que uma das razões pelas quais ele decidiu dar uma explicação mais ampla sobre as esferas foi porque muita gente estava acreditando no que divulgaram as publicações pseudocientíficas. O geólogo refere a uma revista que noticiou que as esferas tinham sido levadas para a Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA, e citava um relatório que indicava a suposta produção das peças num local com gravidade zero. Mas o especialista aceita que a esfera de Klerksdorp tenha uma particularidade que talvez não veja em todas as esferas semelhantes que já foram encontradas no mundo. As linhas paralelas que as atravessam, aquelas que lhe dão a aparência de uma bola de criquete, na verdade, não são linhas, mas camadas, diz o geólogo. Isso é o produto dos rastros deixados pela rocha hospedeira, que se acumulam em camadas ao longo de muito tempo, criando o efeito que você pode ver agora, diz ele.